Olá, gente. É a segunda vez que eu gravo essa aula, não é? Tentei gravar agora há pouco, não deu certo, estou tentando novamente. Então, é a segunda vez que eu estou gravando essa aula. Olha só, gente, vamos ver oração subordinada substantiva, tá? Então, a oração subordinada substantiva, o que é? Ela é uma oração subordinada porque ela faz parte do período composto. Então, eu vou riscar aqui, ó. Então, ela faz parte do período composto. Quando eu falo período composto, eu estou dizendo que eu tenho dois verbos na minha oração. Então, olha só, oração subordinada é o período composto. A subordinada, ela está ligada à oração principal, tá? Então, ela é ligada à oração principal. Então, olha aqui, ó. Oração subordinada substantiva é o substantivo, é o nome, é a coisa, não é? Então, olha aqui, o folheto ensina a ligação dos pontos. Aqui, gente, eu tenho um verbo só. Esse meu período aqui é um período simples, tá vendo? Um período simples. Aqui, ó, eu tenho período composto. O folheto ensina como ligar os pontos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois verbos, só que esse aqui, ó, ele tá no infinitivo. Eu tenho uma oração reduzida aqui, ó. Quem ensina, ensina algo. Ensina o quê? A ligar, como ligar os pontos. Então, essa oração aqui, ó, ela tá subordinada a essa. Essa é a oração principal e essa aqui, ó, tá ligado a essa, tá? Quais são os tipos de oração subordinada que eu tenho? Eu tenho oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. A substantiva, ela vai cumprir a função de quê? De sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo, de aposto ou agente da passiva para a primeira oração, para a oração principal. Então, quando faltar sujeito para a oração principal, a oração substantiva cumpre a função de sujeito, tá vendo? A adjetiva é aquela oração que cumpre a função de adjunta de nominal. Quando falta a adjunta de nominal para a primeira, essa oração aqui cumpre. Então, a oração subordinada adjetiva. A adverbial é quando falta a adjunta adverbial para a primeira. A oração substantiva sempre vai ter esses dois aqui, ó. O que e o se. É a conjunção. É que liga as duas orações. Então, a oração subordinada substantiva, ela vai ter o que? Ou o se. Ou então um advérbio interrogativo, ou um pronome interrogativo. Eu tenho um exemplo, ó. Olhe é meu verbo, ó. Olhe. Será é o outro verbo. Então, quem olha, olha algo. Olha o quê? Quando será o evento. Então, tá vendo aqui, ó? Esse verbo aqui tá incompleto sintaticamente, que nem esse aqui também, ó. Tá incompleto sintaticamente. Esse período, ó, ele vai cumprir uma função sintática para esse outro verbo. Como se divide a oração substantiva? Ela se divide em subjetiva. Essa subjetiva aqui, ó, vai cumprir que função? A de sujeito. A objetiva direta vai cumprir a função de objeto direto. A objetiva indireta vai cumprir a função de objeto indireto quando faltar objeto direto para a oração principal. A predicativa vai cumprir a função de predicativo para a oração principal. Predicativo eu entendo sempre como verbo de ligação, tá? Na oração principal. Completiva nominal, quando faltar complemento oração, complemento nominal na primeira oração. E a positiva, quando faltar aposto. Só que eu tenho que entender uma coisa, ó. Subjetiva não vai ter sujeito na oração principal. E, na maioria das vezes, o verbo é de ligação. Vai ter um verbo de ligação, não vai ter um verbo de ação, tá? Vai ser um verbo de ligação. Aqui, ó, objetiva direta e indireta, na oração principal tem que ter um verbo de ação. Então, na oração principal tem que ter um verbo de ação. Mesma coisa aqui, objetiva indireta, tem que ter um verbo de ação.
pode ter um verbo de ligação na oração principal, tá? A predicativa, o verbo vai ter que ser de ligação. Não vai ser verbo de ação na primeira oração, na oração principal, tá? A completiva nominal, ela pode ter na oração principal um verbo tanto de ação quanto de ligação. Mas ela tem que vir depois de um nome. Tá bom? Ela tem que vir depois de um nome. E a apositiva, ela vai vir sempre depois de 2 pontos ou de vírgula. Tá bom? Olha só, vamos ver a subjetiva primeiro. A subjetiva, ela funciona como sujeito. Então, não vai ter sujeito na oração principal. Olha aqui, ó. Aqui o que é a sua conjunção. Então, a oração, separa aqui, ó. Então, a oração principal é acontece, tá vendo? Oração principal, ó, acontece. Aqui, ó, tudinho, é a oração subordinada à oração principal. Ela vai cumprir uma função sintática para essa aqui. Não tem sujeito, ó. Então, essa aqui, ó, cumpre a função de quê? De sujeito para essa oração. Seria conveniente, olha aqui, ó, de novo, ó, o que? Separa aqui. Aqui, ó, oração principal, tá vendo? Seria, verbo de ligação. Tem sujeito aqui? Não. Então, essa aqui cumpre a função de sujeito para primeiro. Ó, o verbo de ligação aqui, ó. Sabe-se. Aqui é a voz na passiva, né? Aqui cumpre a função de sujeito, porque está na passiva. Como é que você constrói oração subordinada substantiva, subjetiva? Ela pode ser iniciada, na maioria das vezes, por um verbo de ligação com um predicativo. Ou então, verbo na voz passiva. Ó, disse, conta-se, tudo na voz passiva. O verbo pode ser impessoal, na terceira pessoa do singular. Constar, parecer. O verbo verbo impessoal na terceira pessoa do singular, tá? Objetiva direta, como que constrói? Então, vai cumprir a função de objeto direto. O verbo tem que ser de ação, ó. O verbo tem que ser de ação. Essa aqui é a oração principal, o gerente disse. A oração subordinada vem depois, ó. Que vocês fizeram a reserva. Então, quem diz algo, diz o quê? Que vocês fizeram a reserva. Então, essa aqui todinha é oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? A secretária informou-nos quanto era a consulta. Oração principal informou, tá? Então, aqui, ó, quanto era a consulta é o complemento desse informou. Então, ela é oração subordinada objetiva direta. A indireta tem preposição. Então, olha aqui, ó. Joaquim lembrou-se. Quem lembra, lembra-se de algo. Olha o dedo. Lembrou do quê? Na escola. Então, aqui, ó, aqui a oração principal é o Joaquim lembrou, ó, o verbo de ação. Então, eu tenho complemento verbal, só que eu tenho a preposição aqui. Então, esse aqui é tudinho, é oração subordinada, objetiva e indireta. Ele notificou os réus de que a sentença sairia. Ele notificou os réus. Aqui, ó, oração principal, tá completa, ó. Notificou-se de quê? De que a sentença sairia. Então, é oração subordinada, objetiva e indireta. Aqui é objeto direto, ó, os réus. Júlia precisava. Olha que separo, oração principal. Aqui, oração subordinada, objetiva e indireta. Tá vendo? Tá vindo depois de um verbo de ação. Tá? Predicativa. A predicativa, gente, ela precisa de um verbo de estado. Ó, o fato era, olha aqui, ó, verbo de ligação, ó. A verdade é verbo de ligação. O curioso é. Então, a predicativa, na oração principal, tem que ter um verbo de ligação. Então, o fato era que os pais liam para os filhos. Ó o sujeito aqui, ó. Sujeito eu já tenho. Então, essa oração aqui, ó, ela é subordinada predicativa.
A verdade é que o espetáculo saiu de cartaz. Então, aqui, ó, esse tem sujeito aqui, ó, então ela não é subjetiva. O verbo é de ligação, então ela tem que ser predicativa. Tá? Completiva nominal, vem sempre depois de um nome ou de um adjetivo. Olha aqui, ó, Mariana tinha certeza. Olha aqui o nome, ó. O tinha é verbo de ação. Quem tem algo. Tem o quê? Certeza. Então, o complemento dele tá aqui, ó, dentro da frase. Só que essa oração subordinada aqui, ó, vai completar o sentido do nome. Esse nome aqui, ó. Então, essa aqui, ó, é completiva nominal, vai completar o sentido desse nome aqui. Estava esperançoso, esse verbo aqui de ligação, ó. E essa oração aqui, ó, ela tá completando o sentido desse nome aqui, ó. O predicativo dele tá aqui. Que esse verbo aqui é de ligação, né? Então, ele precisa de um predicativo. Mas o predicativo tá aqui dentro. Tá? Tá dentro da oração. Então, essa aqui, ó, tá fora. Essa aqui é a oração subordinada a essa, presa a essa. E ela tá cumprindo que função sintática? A de complemento nominal. Tá completando o sentido desse nome. Júlia tinha necessidade. Aqui eu separo, aqui é a oração principal, ó, de que fosse amada. Aqui eu tenho dois verbos, né? Fosse e tinha. Quem tem algo. Tem o quê? Necessidade, ó. O complemento desse verbo tá aqui desse lado. Só que essa oração aqui, ó, ela tá cumprindo a função de complemento desse nome aqui, ó. Então ela vem depois de necessidade, ó. Tá completando o sentido desse nominho aqui. A positiva é a mais fácil, eu acho, porque ela vem sempre com dois pontos, ó. Ou então entre vírgulas, né? Ela tem uma pontuação. Aposto vem sempre entre vírgulas. Ó, deu-me essa informação, que voltaria para casa. Agora vamos fazer. Agora é sua vez, né? Então, olha, vamos aqui, ó. Em todas as opções, há uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Onde é que não tem oração substantiva objetiva direta? Primeira coisa que você tem que lembrar que para ser objetiva direta, a oração principal tem que ter um verbo de ação. Então, vamos primeiro achar as conjunções, ó. O que aqui, o como, o que e o que aqui. Então, depois fica a oração principal. Então, a oração principal é essa. O vendedor concluiu. Oração principal é suficiente. Oração principal. A oração principal, Luciana perguntou-me. E o menino julgou. Tá? Então, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, o verbo de ligação aqui, ó. É suficiente. O que é suficiente? Que estudemos um pouco mais. Então, o que é suficiente? Que estudemos um pouco mais. Então, essa aqui todinha cumpre a função de quê? De sujeito. Tá? Então, vem depois de um verbo de ligação, ó. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. O vendedor concluiu que a cliente estava indecisa. Esse aqui é verbo de ação, ó. Então, vai ter complemento desse lado. Quais são os complementos? Objeto direto e objeto indireto. Quem conclui, conclui algo. Conclui o quê? Que as clientes estavam indecisas. Esse aqui é objeto direto. Então, essa oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui, ó. Luciana perguntou. Quem pergunta, pergunta algo. Pergunta o quê? Como eu estava. Objetiva, direta. Menino julgou. Julgou o quê? Quem julga, julga algo. Julga aqui também. Tá vendo? Então, a única que não é aquela que começa com o verbo de ligação. Essa aqui você tinha que olhar de cara e já responder. Não precisa nem pensar muito.
é só achar o verbo de ligação. Porque verbo de ligação não tem. Aqui, ó, ele não vai ter objeto direto. Verbo de ligação, ele não tem objeto direto, tá? Vocês, de novo, identifique e classifique as orações substantivas. Primeira coisa, acha os verbos. Ocorre e acabou. Eram, entendia. A resposta dela foi a seguinte: foi, regressaria. Muitos operários afirmam. Tá? Então, vamos separar as orações. Vamos ver as conjunções? Onde que estão? Ocorre que, que e o que. Agora, vamos lá. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Conseguem? Tire a oração principal e tire a oração subordinada. Olha aqui, ó. Oração principal. Ocorre. Oração principal. Seus argumentos eram. Oração principal. A resposta dela foi a seguinte, oração principal. Muitos operários afirmam, oração principal. Então, que os salários sofreram queda, oração subordinada. Que não regressaria este mês, oração subordinada. Que a família não entendia, oração subordinada. Que o período de renovação da carteira do motorista acabou, oração subordinada. Aí você pode já começar a fazer, tirando os verbos de estado. Verbo que indica estado, que é o eram, e o foi. Né? Aqui, ó, eu tenho 2 pontos. Eu tenho 2 pontos aqui, ó. É sinal de que essa é positiva. Então, toda vez que tem 2 pontos, ou ela vem entre vírgulas, é a positiva. É mais fácil de achar. Então, oração, subordinada, substantiva, a positiva. Essa já chama. Agora, o eram aqui, ó. É verbo de ligação. Então, ele só pode ser 2 tipos. Ele só pode ser predicativa, que eram, ou ele pode ser sujeito. Vem aqui, ó, tem sujeito? Seus argumentos eram, tem sujeito. Então não é subjetiva. Sobrou o quê? Predicativa. Então, essa aqui, ó, é a oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque o eram, ele só vai ter dois tipos de oração aqui, ó. Ou vai ser na oração principal. Se o verbo na oração principal for verbo de ligação, você só vai ter 2 tipos. Ou você vai ter predicativa, ou vai ter subjetiva. Ou então, pode ser completiva nominal. Mas aí, para ser completiva nominal, aqui tinha que ser um nome. Então, é predicativa. Ocorre. Ocorre é verbo de ação, não é? Então, vai ser complemento desse lado. Ou vai ser objeto direto, ou vai ser objeto indireto. Quem ocorre, ocorre o quê? Que o período, então, tá facinho. Não tem preposição. É oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Sem erro. Aqui, ó, muitos operários afirmam. Afirmam o quê? Que os salários sofreram queda. Afirma é verbo de ação? É de ação. Se é de ação, é complemento desse lado. Complemento só é objeto direto e indireto. Tem preposição aqui? Não, então é direto. Então é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó que facinho, ó. Não é? Bem fácil. Muito rápido. Identifique e classifique a oração substantiva. Vamos lá, mesma coisa. Separa os verbos. Advertiu e atravessou. Precisam e haja. Tive e começar. Então é composto. Agora pega as conjunções para separar. De que, de que, de que e de que. Oração principal, estamos seguros. O P. O guarda advertiu-o, oração principal. Os jovens precisam, oração principal.
Tive a sensação, oração principal. Agora vamos ver do outro lado. Vamos ver o que está faltando. Eu aconselho a procurar os verbos de ação e os verbos de ligação. Estamos é verbo de ação ou de ligação? Ligação. Então, na oração principal, eu tenho um verbo de ligação. É sinal de que essa oração aqui, ó, ela só pode ser subjetiva, predicativa ou completiva nominal. Aí eu venho aqui, ó. Vamos ver se tem sujeito? Nós estamos seguros. Tem sujeito, não tem? Não está escrito aqui, ó, mas eu sei que é sujeito oculto. Então, eu tenho sujeito aqui. O sujeito é oculto, mas está aqui. Eu sei o que é. Sujeito oculto, então está aqui. Então, não é subjetiva. Sobrou o quê? Sobrou predicativa e complemento nominal. O que é predicativa mesmo? Predicativa é a qualidade. Então, olha aqui, ó. Estamos seguros. Tem a qualidade aqui? Tem, ó. Ó, seguros aqui. Seguros é predicativo. Então, o predicativo já está aqui dentro. Então, essa aqui não pode ser predicativa, porque já está aqui o predicativo, ó. Então, essa aqui vai ser o quê? Complemento nominal. Está completando o sentido desse nome aqui, ó. Então, era oração subordinada, substantiva, né? Completiva nominal. Agora, essa aqui, ó. Advertiu. Advertiu é verbo de ação? É de ação. Então, pode ser que isso aqui seja complemento. Quais são os suplementos que tem? Objeto direto e indireto. O guarda advertiu-o. Advertiu-o de quê? De que deveria atravessar a rua na faixa. Então, aqui, ó, não tem preposição aqui? Então, é oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Os jovens precisam de que haja mais oportunidade. Precisam não é um verbo de ação, é um verbo de ação. Se for um verbo de ação, isso aqui só pode ser três coisas. Ou é objeto direto, ou é objeto indireto, ou é complemento nominal. Mas complemento nominal não pode ser, porque não está vindo depois de um nome. Então, só pode ser objeto direto e objeto indireto. Tem preposição? Tem. Então, é oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Olha aqui, ó. Tive a sensação de que. Oração principal, tive a sensação de que minha vida recomeçava. Então, vem cá. Esse verbo de ação é de ação. Eu tive, não é? O sujeito é oculto. O sujeito está aqui. Eu tive, sujeito oculto. Então, não pode ser subjetivo. Quem tem algo. Tem o quê? A sensação. Olha aqui o objeto direto aqui, ó. O objeto direto está aqui dentro. Tá? Então, objeto direto não pode ser, porque já está aqui. Essa oração está completando que sentido? O nome, desse nome aqui, ó. Sensação, tá vendo? Tá vindo depois desse nome. Então, essa oração aqui, ó, é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá bom, gente? Agora nós vamos fazer exercícios. Vocês vão fazer exercícios agora para fixar esse conteúdo, tá ok? Então, fiquem bem e até a nossa próxima aula, gente. Beijinhos, tchau! Tchau, tchau.